Olá, você quer saber uma dica para melhorar a sua leitura de fluxo e visualmente conseguir enxergar e acompanhar os players ao longo do dia? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar a dica do que eu uso. E muita gente tem dúvida e me pergunta sobre isso. Mas antes eu quero te pedir para se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber todos os dias a notificação de um vídeo novo. Meu nome é Rodney Dias, eu sou day trader profissional, especialista em dólar futuro. Hoje eu quero falar para você sobre uma coisa que muita gente tem dúvida. Muita gente olha a minha tela e fala assim: Rodney, por que você faz isso? E isso é a coloração que eu coloco dos players, dos big players. Então, me perguntam se essa coloração vem dos players mais atuantes, se essa coloração vem dos players de maior volume, se essa coloração vem das pontas que os players utilizam para fazer as operações. E eu quero aqui mostrar para você na tela como eu faço essa coloração e como que eu leio, como que eu utilizo essa coloração. Vale salientar que, na minha opinião, essa coloração pode te ajudar muito no seu desenvolvimento. Por isso é muito importante você entender e também não cair em um erro que todo mundo que põe coloração comete. Quer dizer, todo mundo não, mas a maioria das pessoas no mercado que eu vejo a tela comete esse erro e eu vou explicar esse erro para você nesse vídeo aqui, tá bom? Então eu queria te convidar para você ir para a tela comigo e a gente ver juntos a configuração e como eu utilizo, como você pode utilizar a seu favor esta coloração. Bem, agora estamos aqui na tela. Esse é o Profit Chart Pro que eu utilizo da Nelogica, mas se você utiliza outras plataformas, elas também têm coloração e você pode ver direto com o suporte da plataforma como que faz essa coloração que eu vou mostrar. Se você usa também o Profit Chart Pro, você vai poder acompanhar aqui e ver como que eu faço, tá? Bom, primeiro eu queria te mostrar que nós temos aqui o Times and Trades. Esse Times and Trades, ele é feito por ordem original. O que que significa? Quando um player quer vender 100 contratos, ele envia uma ordem de 100 contratos a mercado. Então ele quer vender 100 contratos. E quando ele manda essa ordem de 100 contratos, não necessariamente vai aparecer no Times and Trades 100. Por quê? Porque nesse Times and Trades, que é o Times and Trades que não é ordem original, não é filtrado, se tiver vários, por exemplo, nesse caso aqui, o JP Morgan comprando 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, e aí nesse caso, se ele está comprando tudo isso, o que significa? Que ele colocou várias ordens. Então, se alguém vender 100 nele, não vai aparecer aqui 100. Simplesmente vai aparecer 5, 5, 5, 5, 5, 10. Vamos somar aqui quanto o JP Morgan comprou? Ó, 5, 10, 15, 20, 25. 35, 40, 45, 50, 55, 60 contratos. Então, olha só. O JP Morgan comprou 60 contratos. Na ordem original, está aqui, ó, JP Morgan, 60 contratos. Então, isso significa que aqui é como se fosse um resumo, são as ordens somadas. Só que isso não é, por exemplo, pega 5 que ele comprou agora, mais 5 que ele comprou daqui a pouco. Ele pega numa sequência só, que foi realizada numa sequência só. Você pode ver que aqui, ó, 9 horas, 1 minuto e 45 segundos, todo no 45 segundos. Foi uma ordem só, ele colocou uma ordem a mercado de 60 contratos. E aí ele comprou tudo isso daqui desses players aqui, BTG, JP, Genial, Ideal e UBS. Então, esses 60 são esses 60 aqui. Perfeito, por que eu estou te falando isso? Porque aqui a gente consegue observar as ordens originais. E aqui embaixo a gente consegue observar o ordem a ordem que foi realizada. Desse lado aqui eu tenho o book de ofertas. Se você não entende esse Times and Trades e não entende esse book de ofertas, eu sugiro você ver o vídeo desse card aqui, que está aqui em cima, onde eu falo para você como observar, como utilizar o book de ofertas, o Times and Trades e também o Volume at Price, que não está aqui na tela. E por que ele não está aqui na tela? Porque eu quero te mostrar essa questão da leitura, como você pode masterizar, estudar e aprender visualmente da maneira que eu faço. Bem,
Então, muita gente me pergunta, Rodney, por que que o BTG é azul? Por que que a XP é amarela para você? Bem, vale salientar que quando eu comecei nessa plataforma, eu comecei a ver que alguns players atuavam mais do que outros players. O que significa? Enquanto outros apareciam 3, 4, 5 vezes no book por dia, outros players estavam o tempo inteiro. E esse estar o tempo inteiro significa que esses players são mais ativos, eles operam mais lotes, mais frequência, operam o tempo todo. E aí eu comecei a pegar esses players que eu via bastante no book e comecei a dar cores para ele. E essas cores foram aleatórias. Então, por exemplo, eu peguei o BTG e falei, bom, o BTG tem cara para mim de azul. E eu coloquei azul, a primeira vez que eu coloquei uma cor nele. E eu coloquei o azul para o BTG, coloquei o laranja para Tullet, coloquei o amarelo para XP e muitos outros. E fui selecionando qualquer cor. Porém, o objetivo não é falar, poxa, mas se é qualquer cor, o que isso ajuda? Isso ajuda porque quando hoje em dia sai um azul aqui no Times and Trades, ou até no book de ofertas, tá vendo o azul BTG? Primeiro, eu consigo já ter uma relação visual do que está saindo no Times and Trades é igual o que está no book. Ou seja, o BTG comprando aqui e o BTG também comprando no book. E eu não preciso vir aqui e ler que aqui é o BTG. Simplesmente eu consigo ver pela cor que está saindo. Então, visualmente, é mais fácil de entrar no nosso cérebro que é o BTG. Eu não preciso ler. Agora, se eu pegar qualquer outro player que não está aqui colocado cores, não está monitorado com cores, eu preciso ler. Então, no caso do JP Morgan, eu preciso ler que foi o JP Morgan. Ah, tudo bem, eu consigo ler rápido, mas a cor é mais sensível. A gente consegue perceber ela mais rapidamente. Então, por isso que eu utilizo cores em alguns players, não em todos. E eu já vou te explicar por que não em todos. Bem, quando isso acontece, eu consigo ter um casamento de Times and Trades sem ordem original, mais Times and Trades com ordem original, mais o book. Então, por exemplo, eu consigo ver, estou arrastando um pouquinho para baixo aqui o Times and Trades. Eu consigo ver que a liquidez, BGC Liquidez, comprou aqui. E aqui eu também consigo ver na ordem original que ela comprou 100 lotes mais 70. E se eu olhar aqui no book e estivesse movimentando esse mercado, né, estivesse andando, fosse dinâmico, isso daqui é um replay de mercado que eu estou usando para dar essa aula para você. Mas se fosse durante o mercado, imagina que a liquidez vem e compra 70, 100 contratos aqui. E aí ela compra aqui também, você vê o volume que ela está comprando. E aí você olha no book, ela está aqui, de novo, na primeira linha do book comprando. Então você sabe que esse player está comprando ativamente nesse momento. Se você quer fazer uma operação, por exemplo, eu posso fazer na frente dele. Por quê? Porque eu sei que ele já comprou e continua querendo comprar. E para mim enxergar isso verdinho é muito mais sensível, muito mais visual do que se eu tivesse que ler que era a BGC Liquidez. Se aqui tivesse todo o Times and Trades da mesma cor, como se fosse aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego algum momento. Tá, não tem algum momento que não tem monitoramento quase. Ó, aqui quase não tem. Então é muito mais fácil eu ver por cor, que é a guide, no caso a guide não está aqui monitorada, né? Mas se tivesse, do que simplesmente eu ler, porque a cor já fica natural para eu entender. Sempre que aparece aquela cor no book, eu sei que é aquele player, então eu consigo ter a sensibilidade de saber que é ele e que eu posso fazer um trade nele ou na frente dele, mesmo sem ter que ler. E para colocar esse monitoramento é bem simples. Você clica com o botão direito do mouse aqui em cima, vai em propriedades do Times and Trades e vem aqui, ó, agentes monitorados. Notem que você pode monitorar quem você quiser aqui.
Quais são os players que eu monitoro? Eu monitoro a Ativa, que está como verde aqui, a BGC Liquidez, BTG Pactual, Bradesco, CM Capital Markets, Goldman Sachs, H Concor, Itaú, Nova Futura, Santander, Telet, Votorantim e XP Investimentos. Hoje em dia já daria até para eu tirar o Votorantim, que antigamente ele era bem mais ativo e agora já não está mais ativo. Então eu posso vir aqui, ó, e não monitorar mais o Votorantim. Inclusive vou tirar agora. E os outros eu vou deixar. Então eu posso vir e colocar qualquer monitoramento que eu quiser. Vamos supor que eu queira monitorar a C6, corretora C6. Então eu venho aqui, C6, monitorar agente, vou na cor, eu posso vir em customizar e eu posso escolher a cor que eu quero da C6. Uma vez que eu escolho a cor que eu quero da C6, eu dou OK e aí eu venho aqui e a C6 já está monitorada no meu Times and Trades. Se eu quiser que vá em tudo, book, Times and Trades, todo seja igual nessa cor, eu não preciso entrar um por um para fazer. Eu posso vir aqui e clicar aplicar a todos. E aí eu vou ter a C6 dessa maneira sendo monitorada. Podem ver que eu uso colorir linha. Você pode colocar colorir somente agente, porque daí a fonte dele fica colorido. E eu coloco colorir linha. Eu prefiro, mas é algo que você pode escolher. Rodney, vale a pena colocar outros players? Se você acha que esses players são ativos, vale a pena colocar sim. Você pode colocar, pode vir, pode selecionar o que você quiser, os players que você quiser. Esses são os que eu coloco. Então o C6 vou tirar aqui e vou dar OK. Então está aqui selecionado todos os players que eu quero. Rodney, por que você não coloca JP Morgan, por exemplo? Porque, apesar dele ser um player ativo, eu me adaptei sem colocar cor nele. E aí eu gosto de não mudar, porque eu não gosto de ver isso aqui também totalmente colorido, porque daí eu me perco. Outro erro, e esse erro é um erro que a maioria das pessoas cometem no mercado, é monitorar a UBS. Então a UBS está em todo o nível de preço porque ela é o market maker do dólar. Se ela é o market maker, ela vai estar todo o nível. Olha aqui, ó, tem UBS aqui na compra, na venda, tem UBS aqui na compra. Vamos olhar no book então, se aparecer UBS, UBS, UBS. Então assim, agora até tem pouco, mas a UBS está em todos os níveis de preço, né? E se você monitorar a UBS, você vai ficar com um negócio muito colorido. E vai ficar aquele colorido o tempo todo no teu book, no teu Times and Trades. Eu, particularmente, já testei monitorar a UBS e acho péssimo. Fica aquela cor o tempo inteiro no book. Então eu não gosto de monitorar a UBS. Eu não divido também entre players estrangeiros, nacionais. Eu gosto de dividir player por player, ou seja, colocar a cor de cada um. E assim eu consigo masterizar mais rápido aquela cor, entender. Hoje eu não mudo por nada esse monitoramento, a não ser coisas igual, por exemplo, agora tirar o Votorantim, que já não é mais ativo. Se você quiser colocar um player novo que está atuante no mercado. Agora, não coloca player que está fazendo HFT. Por exemplo, a Ideal está fazendo market maker com HFT, a UBS e a Ideal. Então, o ideal é você não colocar esses players tipo Ideal, Genial e UBS que estão fazendo market maker no dólar. Por quê? Para você não ter um congestionamento de informação, uma poluição de informação. Então, eu sugiro você a fazer isso
que eu tô te falando, escolher os players que você coloca. E a cor você pode colocar qual você quiser. Se você quiser baixar a minha tela, já com as minhas cores, na descrição desse vídeo aqui tem a minha tela gratuitamente para você baixar, já com os meus monitoramentos. Mas se você quiser fazer o seu, criar o seu, tá tudo bem, você pode fazer isso, as cores que você quiser. No começo você vai se atrapalhar um pouquinho, porque vai demorar um pouquinho para você masterizar essas cores. Mas depois você consegue utilizar isso a seu benefício. Você consegue utilizar isso de maneira que fique mais fácil para você ler o fluxo, tá bom? Essa é a dica que eu queria deixar para você hoje aqui, tá? E te convidar também para participar de um workshop 100% gratuito, que vai ser de 2 a 7 agora. E você pode se cadastrar no link da descrição desse vídeo. Ele é gratuito e eu vou te ensinar um conteúdo muito valioso lá. Não perca, mesmo que você já tenha visto todos os meus vídeos, vai lá porque eu vou dar conteúdo, eu vou mostrar setup e eu vou mostrar como fazer alguns operacionais lá, tá bom? Então você vai poder usar isso gratuitamente, eu vou te entregar. Então se cadastra, vai no link aqui, Workshop Dólar na Prática, coloca o teu e-mail e eu te aviso quando começar essa semana desse workshop, tá bom? Deixa um like para mim então nesse vídeo se você gostou, faz um comentário e lembrando que esse comentário aqui eu estou fazendo, esse vídeo eu fiz de um comentário de um aluno, assim como acho que os últimos 2 dias também. Então deixa um comentário para mim que pode ser que eu faça um vídeo para você com o seu conteúdo, com o que você quer saber, tá bom? Então obrigado pela participação e eu espero você no workshop e também no próximo vídeo. Grande abraço!